Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, segunda-feira, semaninha nova pra gente. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Ele quer para a nossa vida hoje, né? O que o Evangelho nos apresenta? Todos os dias a igreja nos apresenta um pedacinho do seu Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, não é ali toda a passagem de Jesus pela terra, né, seus prodígios, seus milagres, seus ensinamentos. E hoje a gente tem essa oportunidade de estarmos vivos, pelo menos nesse momento, nessa hora, né? Então é o momento da gente dar o nosso sim à palavra de Deus, né? Então vamos ver o que ele trouxe para nós hoje. Então, pessoal, hoje o evangelho está no livro de Lucas. Continuamos em Lucas, continuamos no capítulo 11, mas o versículo hoje é do 29 ao 32. O grande sinal. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a palavra de Deus vem falar sobre esse profeta Jonas, né? Jesus aqui, ele faz uma comparação. Ele está diante de uma geração que não acreditava nele, mesmo vendo os seus prodígios e os seus milagres, certo? Essa geração de que ele fala era aquela geração ali, onde ele se encontrava, que estava sempre duvidando dele, sempre pedindo sinais para que eles pudessem acreditar que ele era o Filho de Deus, que ele era o Todo-Poderoso, né? E ali Jesus se irrita e diz: nenhum sinal será dado mais a vocês. O único sinal será o sinal do profeta Jonas, né? A gente já vai entender o que aconteceu com Jonas, né? Então, o que é que acontece? É aquela geração de Jesus ali é comparada à nossa geração também, né? Muitas vezes a gente tem visto sinais, tem visto milagre na nossa família, a gente tem visto milagres na família de outras pessoas, a gente vê o agir de Deus na vida das pessoas e a gente não se converte, a gente não quer saber das coisas de Deus, mesmo a gente vendo. Mesmo uma cura de uma doença dentro da nossa família, uma cura de uma doença em nós, não é? A realização de um sonho que era impossível, não é? Muitas vezes até a gente diz assim: nossa, foi Deus que realizou esse milagre. A gente não fala, mas a gente não sai da nossa zona de conforto para fazer a vontade de Deus, para se converter verdadeiramente, para exercer o que a palavra de Deus nos pede, né? E aí Jesus diz àquele povo desobediente ali: vocês vê que é realizado aqui prodígios, milagres, curas, né? Cego que enxerga, coxo, aleijado que anda, né? As pessoas que eram ali chagadas na pele sendo curado. E vocês não acreditam e vocês ainda estão me pedindo ainda sinais para que vocês se convertam, né? Não será mais dado nenhum sinal a não ser o de Jonas, né? E aí ele completa, né? Cita a rainha
né, que veio de muito longe para conhecer Salomão, porque Salomão tinha uma fama muito grande e essa mulher, ela veio unicamente para conhecer Salomão, não é? Diante da fama, da sabedoria de Salomão. Ele cita tudo isso aqui. Mas o que aconteceu verdadeiramente para que ele citasse o profeta Jonas, né? Existia uma cidade chamada Nínive. Era uma cidade no Velho Testamento, né? Jonas é um profeta do Velho Testamento. Então, Deus enviou Jonas a essa cidade de Nínive. Nínive era uma cidade de gente maldosa, uma cidade que só fazia o mal, só tinha o mal no coração. Tipo a nossa geração de hoje, que não tem diferença nenhuma, né? A nossa geração ela é formada por maldades, né? Por maldades. Então, Nínive era essa cidade. E Deus, né, chamou Jonas e disse a Jonas para que Jonas fosse até essa cidade, anunciar a palavra de Deus e dizer que dentro de 40 dias essa cidade iria ser destruída por causa de tanta maldade, ou seja, por causa dos pecados daquela cidade. E Jonas era um homem bom, mas Jonas ficou com medo, né? Jonas disse, eu vou nada, eu vou não, porque uma cidade que só tem maldade, vão me matar, vão me queimar, eu não vou. Então Jonas, caladinho, desvia do caminho de Nínive e entra dentro de uma embarcação, né? Um lugar onde tinha navios e que ali ia sair aqueles navios ali em alto mar e Jonas se esconde dentro de um dos navios. Fica lá escondidinho para fugir. Só que Deus estava de olho em Jonas. Que Deus sabe tudo, Deus formou tudo, Deus sabe de tudo. E Deus estava de olho em Jonas. Então o que acontece? No meio da embarcação, onde estava ali, cai sobre aquele mar uma grande tempestade, né? Aonde o barco ele começou a entrar água e começou querendo afundar. E aí os marinheiros, né, ali foram lá e encontraram Jonas escondido, deitado lá. Aí ele acorda ele e diz que o barco vai afundar, tal. E Jonas tem a consciência. Jonas era uma pessoa boa e Jonas tem a consciência de dizer a eles: a culpa é minha. Vocês não têm culpa de morrer por causa de um erro meu. Me joguem no mar. E aí eles jogaram Jonas no mar. Deus, para salvar Jonas, né? E também para comparar ali que o filho do homem iria morrer e passar 3 dias, né? No vale da morte e depois iria ressuscitar. Jonas também representa isso, porque quando arremessaram Jonas para dentro do mar, uma grande baleia veio e engoliu Jonas, né? Engoliu Jonas por ordem de Deus, né? Ali Jonas não morreria afogado dentro daquela baleia até que Jonas reconhecesse e pedisse perdão a Deus. E assim aconteceu. Os 3 dias que Jonas passou dentro do ventre da baleia, Jonas passou implorando a Deus, né? Que Deus tirasse ele daquela situação, porque a culpa era dele, que ele tinha errado em ter desviado o caminho de uma ordem de Deus, né? E aí Jonas reconhece e Jonas diz que se Deus fizer com que ele se livre daquela baleia, né, ele vai sim pregar a palavra lá naquela cidade e vai dizer que a cidade vai ser destruída se eles não se converterem. E assim aconteceu. Então o sinal é justamente esse. Quando Jonas chega na cidade daquele povo mau, daquele povo que só fazia maldade, vivia ali consumindo aqueles pecados, Jonas começa a falar de Deus, né? E dá o recado para eles que se eles não mudarem dentro de 40 dias, aquela cidade seria totalmente destruída. E o que é que aconteceu?
Para a surpresa de todos, todos que naquela cidade moravam e que fazia maldade e que vivia ali com o pecado sempre praticando, se converteram unicamente pela pregação de Jonas, pela palavra que Jonas levou para aquele povo, pelo recado que Jonas levou de Deus àquele povo. Então toda a cidade se converteu. Então o sinal que Jesus dizia aqui a essa geração, que também somos a nossa geração, é essa. Não haverá nenhum sinal, eu não vou dar mais nenhum sinal. Por quê? Porque naquela cidade de Nínive, Jesus não tinha ido lá fazer curas, milagres, prodígios. Não. Eles viviam ali nas suas maldades. Eles não sabiam o que era isso. E na geração que Jesus estava falando ali, no momento, naquele lugar em que Jesus estava, trazendo para a nossa vida, a nossa geração, a gente tem visto milagres, prodígios, Jesus realizar coisas na vida das pessoas, né? E a gente continua duvidando desse amor de Deus, a gente continua pecando, a gente continua fazendo as coisas erradas. E aí, Jesus diz, não haverá sinais. Eu não tenho mais sinais para mostrar a vocês. Ou vocês acreditam ou vocês não acreditam. O único sinal é aquele ali. Jonas chegou a um povo que era muito maldoso, um povo que vivia fazendo maldade, um povo que nunca me viram, que nunca viram meus prodígios, meus milagres. Né? Eu não tive naquele lugar e só a palavra de Deus conseguiu arremessar aquele povo a acreditar, né, no que viria para eles se eles não se convertessem. Então, através da mudança do povo daquela cidade de Nínive, nada aconteceu. A destruição não foi aquela cidade. Deus perdoou todo o povo e não houve a destruição da cidade pela pregação de Jonas, né? Então, já aonde Jesus estava, né? Todos conheciam Jesus, já tinham visto os milagres, caminhavam com ele, via, mas não mudava o coração. Então, o que é que a gente traz para a nossa vida hoje, né, desse evangelho? Que a gente precisa, em primeiro lugar, confiar que Jesus é o nosso tudo. Jesus é o nosso Pai. Ele vem para nós todos os dias através da palavra dele. Ele está presente na Santa Eucaristia todos os dias que você procurar para recebê-lo ou para conversar com ele lá está presente, né? Ele está presente. A gente vê os prodígios, os milagres, a gente tem esse privilégio de ter a palavra de Deus para a gente ter o reconhecimento de tudo o que aconteceu ali. E aquele povo de Nínive não, né? Aquele povo não, era da época de Deus. Então, através só de uma pregação, aquele povo se converteu. Jesus nos convida hoje a gente meditar a palavra de Deus e a gente dar o nosso sim para a conversão. A conversão é você ter temor a Deus, acreditar que Jesus Cristo é o nosso Pai e a gente precisa obedecer, mesmo sendo humanos. Não é? Mesmo a gente sendo humano, a gente precisa obedecer a Deus. Cai aqui, levanta ali, começa de novo, a gente só não pode parar. É isso que Jesus vem dizer. Eu quero que vocês peguem a minha palavra, que vocês leiam a palavra, que vocês peçam ao Espírito Santo o discernimento para entender o que eu quero para vocês. Eu só quero coisas boas para vocês. Eu quero que vocês, no dia final, que vocês estejam comigo. E não que vocês sejam escolhidos a descer o fogo do inferno. Então, vocês têm todas as oportunidades que vocês precisam. Todos os dias eu estou acordando vocês. Eu estou dando oportunidade de mudança de vida, mas vocês não querem. Vocês preferem o mundo. Não é como se Jesus dissesse assim: eu vou destruir vocês. Vocês vão cair no inferno. E eu não quero isso, né?
Eu não quero. A gente percebe que a partir do momento que aquele povo daquela cidade de Nínive se converteu, mudou de vida, deixou os pecados de lado, as blasfêmias contra o Senhor, já não houve mais destruição. A mesma coisa é conosco. A mesma coisa. Quando a gente deixa as nossas práticas de pecado, quando a gente passa a fazer a vontade de Deus, entende a sua palavra, mesmo que a gente caia, mas dentro do nosso coração a gente tem um desejo que é fazer a vontade dele. Mesmo que a gente não faça 100%, mas você pode fazer 5%, você pode fazer 10%, né? Então, um pouquinho que todos os dias você entende um pouquinho da palavra de um versículo, de um capítulo, você entendeu, é isso que o Senhor quer para mim, eu vou tentar viver isso aqui. Senhor, eu não vou garantir que eu vou viver 100%, mas eu vou viver. Por quê? Porque eu quero mudar a minha vida. Eu quero estar cada dia mais perto de Ti, né? Eu quero que quando o Senhor venha de surpresa, eu esteja pelo menos um pouquinho, né, ali apto a chegar diante do Senhor, né? Chegar diante do Senhor, porque eu não sou digna nem de chegar 10.000 metros da porta do céu. As portas do céu, elas não serão dignas de estar abertas para nós. Não é? Por quê? Porque a gente não obedece, a gente não quer saber da verdade. Quando a gente lê um pouquinho a verdade aqui, e essa verdade ela começa a nos, sabe, mexer conosco. Por quê? Porque a gente está praticando. São verdades que você encontra aqui na palavra que você pratica. Aqui em todo canto que você lê e você entender, você vai encontrar sempre uma carapuça para sua cabeça. Porque sempre tem algo errado que você está fazendo. Né? Eu digo porque assim, quando a gente está lendo a palavra, quando a gente está meditando a primeira pessoa, né, que é acusado, a primeira pessoa ali que é apontado é o nosso coração. Se a gente estiver fazendo algo errado, a palavra ela cai diretamente no nosso coração e a gente observa que o erro, o conserto precisa vir em primeiro lugar de mim, né? Então a gente encontra muita coisa errada em nós através da palavra de Deus. É a gente que se corrige primeiro antes de passar para vocês. A gente tá lendo aqui, tá meditando aqui, mas a cabeça tá aqui imaginando aonde é que eu tô errando, né? Então hoje Jesus vem fazer essa comparação. A gente não precisa ser a geração que a gente é hoje, descrente das coisas de Deus. Achar que Deus, Ele nos abandona, que Ele não está no barco da nossa vida, que é isso que a gente acha, né? Então a gente fica, eu só acredito que Ele vai fazer se Ele curar fulano. Se Jesus, Ele me der aquele emprego, deu o emprego a meu filho, né? Aí eu acredito que Ele é capaz. Se Ele não fizer, eu não acredito. Não, de jeito nenhum. Eu preciso ver algo concreto em que eu possa acreditar. Esse negócio de oba-oba, de religião, Não, isso não cabe comigo não. Eu tenho que ver, Jesus diz, você não vai ver porque você não vai ter sinais mais nenhum, né? Você não vai ter. Eu quero que vocês sejam como aquele povo de Nínive. Aquele povo ali, eles se converteram através da palavra. Jonas levou a palavra, Jonas levou o recado. Se vocês não se converterem, vocês serão destruídos, todos dessa cidade, dentro de 40 dias. Entendeu? E a gente sabe que o final para nós irá chegar. E a gente também será destruído se a gente não se converter a tempo. Então temos o dia de hoje. A hora agora seguinte, não é a hora do final da tarde, não é a hora do final da noite, é agora, para dar o nosso sim, a refletir, a entender a palavra de Deus e viver um pouquinho melhor. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.